Olá, tudo jóia, pessoal? Hoje vamos falar sobre um dos grandes heróis da mitologia grega, Teseu. Teseu era filho de Egeu, rei de Atenas, e de Etra, e foi criado por seu avô materno. Depois que Egeu se separou de Etra, Teseu deveria ser enviado ao pai em Atenas assim que tivesse força suficiente para levantar uma pedra e retirar dali debaixo a espada e as sandálias que Egeu havia colocado lá. Quando pensaram que havia chegado o momento, Teseu, sem qualquer dificuldade, levantou a pedra, pegou a espada e calçou as sandálias do pai e foi para Atenas. O avô materno de Teseu disse que ele deveria seguir caminho pelo mar, por ser mais seguro e rápido, mas Teseu queria ser famoso como Hércules, que havia enfrentado muitos perigos, então resolveu pegar o caminho por terra, que era o mais difícil e perigoso. Já no primeiro dia de viagem, enfrentou Perifetes, um selvagem, filho de Hefesto, e o venceu tomando para si uma clava, uma espécie de porrete. Na viagem, Teseu enfrentou vários bandidos e tiranos, e um deles era conhecido por Procusto, que possuía um leito de ferro onde amarrava os viajantes que ele aprisionava. Se as pessoas eram menores que o leito, ele as espichava. Teseu, para punir Procusto, fez com ele o que ele costumava fazer com os outros. Quando Teseu chegou em Atenas, novos perigos o aguardavam. Seu pai estava casado com Medeia, uma feiticeira, e ela, com medo de perder a influência sobre Egeu, caso ele identificasse Teseu como seu filho, orientou o marido a dar uma taça de veneno para o jovem estrangeiro. Mas Egeu logo reconheceu sua espada que estava com o filho e impediu a tragédia. Medeia foi desmascarada e fugiu, e Teseu foi reconhecido como sucessor de Egeu. Naquela época, Atenas pagava um tributo ao rei de Creta, que equivalia a 7 meninos e 7 meninas que serviam de alimento para o Minotauro, que habitava o famoso labirinto projetado por Dédalo. Quando houve o próximo sorteio para pagar o tributo, Teseu se ofereceu em sacrifício para ajudar Atenas a se livrar desse encargo. Seu pai, Egeu, tentou impedir que ele fosse, mas não conseguiu. Teseu partiu em uma embarcação com velas pretas, como era o costume, e caso conseguisse vencer o Minotauro, voltaria com velas brancas. Chegando em Creta, os jovens enviados em sacrifício foram apresentados e Ariadne, a filha de Minos, o rei de Creta, se apaixonou por Teseu, que parecia lhe corresponder o amor. Ariadne, sabendo do perigo que Teseu corria, deu a ele uma espada e um novelo para que com o fio conseguisse encontrar a saída do labirinto. Assim, ele entrou no labirinto, matou o Minotauro e saiu de lá seguindo o fio dado por Ariadne. Depois ele empreendeu a viagem de volta com Ariadne e os demais jovens que escaparam do Minotauro. Mas eles pararam em uma ilha chamada Naxos, onde Ariadne adormeceu e foi abandonada por Teseu. Esse abandono representa um ato de total ingratidão da parte de Teseu. Teseu depois alegou que a deusa Atena lhe apareceu num sonho e ordenou que ele procedesse assim. Ao se aproximar da costa da Ática, onde fica Atenas, Teseu se esqueceu de alçar as velas brancas. Egeu, pensando que seu filho havia morrido, se suicidou, jogando-se no mar que hoje tem o seu nome. Nesse mito, há duas passagens que eu acho interessantíssimas. A do leito de Procusto e a da entrega do novelo por Ariadne a Teseu. O leito de Procusto é usado como uma metáfora que serve para ilustrar e criticar
tentativas de imposição de um padrão em várias áreas do conhecimento e em várias situações da vida. Existem muitos doutrinadores que, de um certo modo, querem nos deitar em um leito de Procusto e impor sua ideologia, seu jeito de pensar e agir. O fio de Ariadne, por sua vez, e por seu engenho, simboliza a saída de uma situação difícil, a solução de um problema, o remédio para alguma adversidade. O leito de Procusto e o fio de Ariadne, por força de sua grande elaboração mitológica e sua representação, viraram expressões muito utilizadas pelas pessoas em certas situações e contextos. Bom, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.